Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Entrevista com Asas. Num país tão carente de memória, e isso fica pior ainda em relação à aviação, estamos vivendo um momento realmente único com o renascimento do Museu Asas de um Sonho e o avanço desse projeto fantástico que é o futuro Museu Aeroespacial Paulista, o MAPA, que irá criar um museu de referência mundial na capital paulista. E é para falar disso que conversamos com o empresário, empreendedor aeronáutico e também artista e mecenas Marcos Amaro, da Amaro Aviation. Mas, como nem tudo são rosas, como diria o seresteiro, nessa entrevista também discutimos sobre a situação de nossa aviação comercial. Afinal, o Brasil tem hoje menos cidades servidas por voos regulares do que no tempo em que voou o Bandeirante. Uma pauta de temas, então, de um modo ou de outro, de máxima relevância. Ok? Vamos à nossa conversa então com ele, Marcos Amaro. Estamos aqui de novo com o Marcos Amaro, que é um prazer sempre receber ele aqui. Estou eu e o Kowalski aqui, inclusive, hein? E vamos conversar sobre um monte de coisas. Vocês vão adorar essa entrevista. Marcos, muito obrigado de você estar dispondo aí do seu tempo. Eu sei que é uma correria, inclusive aí fazendo essa ligação online aí para você estar conversando com a gente. Obrigado de você estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Cláudio. Obrigado pela oportunidade. Sempre também um prazer poder estar aqui com você, um profissional tão dedicado e comprometido com a história, e com o presente e com o futuro da aviação. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo passado, pela história, tá? Você está profundamente envolvido nesse trabalho fantástico hoje de criação do MAPA, né? O Museu Aeroespacial Paulista. Além vamos dizer assim, do novo Museu Asas de um Sonho, né? Então eu queria que você Sem dúvida. contasse aqui para a gente um pouquinho como é que estão esses trabalhos hoje. Bom, o Museu Asas de um Sonho, como você sabe, o antigo Museu da TAM, foi me dado esse desafio, né, de assumir a presidência desse museu no ano passado. Felizmente, né, junto aos meus familiares, meus primos, meu tio, o João, todos me deram essa oportunidade de poder trazer o museu de volta ao público, né? E trazer de volta ao público significa, claro, como você sabe, realizar uma série de etapas para que as aeronaves possam, de fato, não só retornar ao público, mas o museu, o legado, a história, tudo aquilo que foi feito, como o público merece, ter de volta esse acervo, que é um acervo maravilhoso, disponível para milhões de brasileiros e de pessoas entusiastas da aviação que podem, inclusive, vir até o Brasil para poder se deparar com essa realidade. Então, a gente fez algumas etapas para esse museu voltar a funcionar. Uma delas, num primeiro momento, foi realizar uma exposição que você conheceu, Santos Dumont, Pioneiros da Aviação, no espaço do Centro Cultural São Pedro, em Itu, onde fica também o Museu de Arte, que eu fundei, o Museu Fama, que é um museu, para quem não conhece, que também tem mais de 2.000 obras de arte no seu acervo, e ali nesse Centro Cultural nós resgatamos a história do Museu Asas de um Sonho, criei um espaço dedicado aos aviadores, ao meu pai, o comandante Folim, ao meu tio, o João Amaro, para que esse legado ele não morresse. Gradativamente viemos transferindo as aeronaves de São Carlos, onde ali estava o museu, para primeiramente em Itu, e agora mais recentemente, como você muito bem mencionou, junto a esse esforço, esse empenho e a visão também do nosso comandante, o Marcelo Cândides Damasceno, a realização, a criação do mapa do Museu Aeroespacial Paulista. E aí, mais uma vez foi me dada a confiança de assumir a presidência da AMAPA, né, da Associação dos Amigos do Museu Aeroespacial Paulista, e a Força Aérea e a AMAPA, nós estamos muito empenhados na realização desse novo projeto, que será situado na área do PAMA, do Parque do Material Aeronáutico, como você sabe, no Campo de Marte, para a realização do novo museu. Então, o governo do estado de São Paulo já indicou, né, a primeira verba necessária para a reformulação de algum daqueles hangares, para que a gente possa ali já transferir uma parte do nosso acervo,
como assim já o fizemos, né, Cláudio? Hoje já são cerca de 10 aeronaves que estão na área do PAMA, sob os cuidados do PAMA, na área militar, para a realização do novo museu. Entre elas, algumas das aeronaves que você viu e que nós apresentamos na Labas, como, por exemplo, o F-4 Corsair, o Messerschmitt 109, o Supermarine Spitfire, entre outras aeronaves que ali estão. Perfeito. E assim, dessa divisão do antigo Museu da TAM para Itu e São Paulo, né? Quantas aeronaves estão previstas de irem para Itu? Pois é, essa é uma ótima pergunta, Cláudio. Num primeiro momento, né, quando eu assumi a presidência, inclusive fui até bastante criticado em função de retirar o Museu de São Carlos, né? Até uma oportunidade de falar sobre isso, porque nunca foi a minha intenção retirar o Museu de São Carlos. Se nós pudéssemos, evidentemente, continuaríamos em São Carlos, mas o museu ele não depende apenas do museu, né? Ele está na área, Sim, inclusive sim, ali que pertence à Latam, que tem uma outra história diferente da história da TAM. Muito sim, embora a Latam tenha sido bastante razoável em todas as tratativas e conseguimos celebrar um acordo de distrato, né? Porque ali tínhamos um contrato de uso do espaço, né? Por mais alguns anos, mas conseguimos celebrar um contrato de distrato, um distrato para que a gente pudesse seguir a nossa vida. E São Carlos, apesar de ser uma cidade muito especial, que merece um capítulo próprio pela história e pela contribuição que a cidade teve à própria trajetória do meu pai, do comandante Rolim, da TAM, evidentemente nós gostaríamos, né, de poder criar alguma coisa em São Carlos, mas São Carlos, para viabilizar um espaço de um museu de aviação que possa se viabilizar em condições duradouras, tem as suas limitações, assim como Itu tem. Então, o espaço do mapa em São Paulo, eu entendo que ele será o mais indicado sim. do ponto de vista geográfico, do ponto de vista econômico, para a viabilidade real desse projeto e para a sustentabilidade do mesmo no longo prazo. Já o espaço em Itu, que é um espaço que eu criei, que eu adquiri aquela propriedade de 25 mil metros quadrados, que se divide ali entre um museu de arte e um museu de aviação, e também estúdios de artistas, restaurantes, né, centros gastronômicos. É um espaço também bastante generoso, muito embora tenha suas limitações, inclusive do ponto de vista predial. É um prédio tombado, é um prédio ali que tem as suas características de uma antiga tecelagem do século XX. Sim. Então ali nós não poderemos receber tantas aeronaves, mas eu entendo que pelo menos umas 20, 30 aeronaves devem fazer parte ali do acervo para contar, né, toda essa história, toda essa narrativa que geralmente eu, né, como entusiasta aí da aviação e também da arte, procuro mesclar não só no meu trabalho de artista, mas também nas minhas iniciativas culturais, Cláudio. Eu acho que no final, por exemplo, quando a gente vê o Imperial War Museum, né, na Inglaterra, é um museu, é uma instituição, mas tem várias unidades, né? Existe uma unidade em Duxford, tem uma unidade em Londres. Em Londres mesmo tem um navio, o Belfast, que é uma unidade do museu, né? Então, quer dizer, a questão Itu e São Paulo, embora são efetivamente dois museus diferentes, na verdade ele cria ali um binômio de dois museus irmãos, né? Com certeza, até porque, graças a Deus, avião não nos falta, né? Nós temos aí mais de 100 aeronaves no acervo. Então, assim, o comandante Marcelo Damasceno, inclusive, teve essa visão e foi muito sábio na sua colocação, dizendo: bom, aqui em Itu você tem um museu de arte de aviação, e em São Paulo nós teremos um museu de aviação, Exato. o que é uma coisa muito bacana, porque de fato São Paulo merece, né, um museu só de aviação, como tinha no passado, que você Isso. conhecia muito bem na Oca, onde ali se encontravam inclusive muitas das aeronaves da Fundação Santos Dumont, e que hoje muitas delas pertencem também à responsabilidade, né, do Museu Asas de um Sonho, do MAS, e fazem parte, né, algumas delas, dessa exposição Santos Dumont Pioneiros da Aviação, que está ocorrendo agora em Itu. Para quem ainda não esteve lá, o museu está aberto, né, de quartas a domingos, não abre na quinta-feira, mas quarta é gratuito e de sexta a domingo em horário de funcionamento normal.
das 10 às 5 da tarde. Legal, legal. E assim, do ponto de vista do turismo temático, né, do turismo cultural, quando bom, o Museu Itu já está ativo, claro, mas quando o de São Paulo também estiver ativo, você está criando aqui tipo um roteiro muito interessante, né? Porque você pode ter um roteiro histórico-cultural aqui em São Paulo. Itu é uma cidade que tem um componente histórico muito forte, né? E o seu museu lá em Itu, vou chamar seu assim, né? Tal, Claro, claro. ele tem inclusive um lado muito bacana, que é essa sinergia entre aviação e arte, né? Eu acho que isso é muito legal, Cláudio. Até você me permitiu uma parte. Sim, claro. Você mesmo sabe que o Santos Dumont foi um inventor, um aviador, mas era um artista. Era um Então, designer fantástico. era um grande designer. Então, a aviação está muito associada à arte em vários aspectos, né, com uma linguagem universal. E lá nesse museu em Itu, como você sabe, nós temos estúdios de artistas, né, entre eles o meu estúdio, o estúdio do artista renomado Cobra, conhecido internacionalmente, entre outros artistas para quem quiser conhecer as suas linguagens. E também essa parte da divisão que você falou, eu acho muito salutar, até porque a gente pode ter exposições itinerantes até em outras localidades, e porque não até Sim, em São Carlos. exato. Então, então isso funciona muito bem. Claro que é sempre um pouco mais complexo o transporte de aviões maiores, mas é sempre possível realizar essas itinerâncias, como você muito bem lembrou. Sim. Agora, conversando agora, já que você tocou em aeronaves maiores, né? No futuro aí existe um desafio de bom tamanho, né? Porque lá em São Carlos a gente tem o Jaú, que é único no mundo, né? Absolutamente único no mundo, inclusive da sua geração de aerobots, tal, é raríssimo, né? Qualquer outro modelo dessa geração preservado foi minuciosamente restaurado aqui no Helipark e tal. E a gente tem o Constellation, quer dizer, o transporte dessas duas aeronaves vão ser duas operações dignas de Pois operação é, militar, né? Porque vai ser uma pois é. logística caprichada. Espero que você possa acompanhar aí tudo em primeira mão. Mas Eu acompanhei, inclusive, o Constellation quando o seu pai, o comandante Rolim, né, decidiu, ele fez uma troca lá com o governo do Paraguai, porque curiosamente esse Constellation é um caso raríssimo de um avião que foi apresado por levar contrabando para o Paraguai. E aí, e acabou se tornando um restaurante, se eu não me engano, é, né? Era um cara, restaurante. assim, seu pai teve uma ocasião que ele me mandou lá para Assunção com a função justamente de fazer um walk around do avião para ver, para trazer para a transportadora aqui, avaliar como que ia fazer, né? E o estado desse avião, ele tinha sido uma lanchonete, depois ele tinha virado um playground infantil. Ele tava com o Mickey pintado no nariz, um negócio assim, se eu me lembro bem, tem foto disso aí tudo. E assim, pô, eu cheguei a entrar dentro dele, tinha uns emplacados assim, desses de compensado, colocado no chão dele, tapando os buracos que era vazado lá, cara. Pô, graças a Deus na época eu era magrinho. Então eu andei no compensado tirando foto. Eu falei, cara, eu vou parar lá embaixo daqui a pouco, né? E o Constellation ainda tem aquele trem de pouso alto. Falei, vai ser um tombo caprichado, né? Aí Pois é. trouxe o material para construtora, para transportadora, né? Avaliar como que ia fazer para trazer ele. Mas vai ser bacana. Nós vamos Vai. acompanhar. Lógico que vamos acompanhar. Olha, eu acho, Cláudio, tudo indica que já no começo do ano 2026, tudo promete, né, que a gente deve transportar algumas dessas aeronaves maiores já no próximo ano. Então nós Olha estamos, só. estamos empenhados aí nessa direção, né? A AMAPA, a Força Aérea Brasileira, todos nós estamos aí nessa fase Sim. de construção da viabilidade do projeto, né, junto com a SP Parcerias, para que a gente possa aí sim ter as características adequadas para realização desse novo projeto do mapa, né? E você citou aí já um pouco, né? O nome do nosso
comandante da Aeronáutica, o Brigadeiro Damasceno, e assim, eu aproveito para comentar que eu acho que essa realização toda, eu já escrevi isso na Asas, inclusive em editorial, né? É o muito fortuito, né? Aquelas coisas que, assim, quando o destino colabora para juntar forças positivas, né? Que é a sua pessoa e ele. Porque, assim, o Brigadeiro Damasceno eu acompanho que desde a época que ele foi comandante do Quarto Comar aqui em São Paulo, talvez até antes disso, né? O sonho dele era fazer retornar o museu a São Paulo, né? Ele se empenhou isso de todas as formas possíveis e para sorte e graça, né, de Deus para da nossa aviação, da nossa história da aviação, ele chegou ao comando da aeronáutica e está conseguindo então inclusive por esse encontro contigo, né? Que é uma pessoa que tem também esse sonho, essa coisa toda, porque tem que ser sonhador, né? Porque é uma tarefa hercúlea, né? Que tem desafios por todos os lados, e do ponto de vista, vamos dizer assim, de negócios, né? É uma tarefa insana porque não tem resultado nenhum, né? Se você for pensar em termos de negócio e tal, quer dizer, que ninguém ganha dinheiro com museu, né? Tem que ser uma coisa realmente de coração Claro. e de paixão, né? Sem dúvida, né? Isso vem na frente, que é o caso do nosso comandante, né? Que o caracteriza. Então, acho que eu aprendi também ao longo desse tempo, né? Próximo da Força Aérea, que a Força Aérea Brasileira é um exemplo, né? Uma grande escola de formação de líderes e de homens de grande capacidade técnica. Então, me sinto muito seguro, inclusive, em cooperar, né, com a Força Aérea Brasileira. Eles são muito dedicados, muito comprometidos e realmente executam as tarefas com bastante competência. O que eu tenho a dizer e acrescentar, né, sobre isso é que de fato juntou a fome com a vontade de comer, né, como a gente É pode isso dizer, né, aí. porque mas além disso eles também estão, né, o Musal está contribuindo aí também com mais aeronaves, além das aeronaves comodatadas pelo ASAS, e eu sempre costumo dizer, né, sempre falo ao nosso comandante que como meu pai dizia, né, em busca do ótimo nos faz o bom, né? Então vamos fazer primeiro o bom. Então a gente vai um passo de cada vez, movendo um grão a cada dia para a realização desse projeto, que Sim. a gente sabe que é um projeto difícil de ser realizado num país que carece principalmente de recursos, né? Como a gente vê, mas a gente vê aí compromissos de pessoas realmente muito interessadas na causa, como o nosso governador Tarciso, que está empenhando, né, um recurso nessa direção para a reformulação ali dos hangares. Então, tudo isso sendo articulado de uma forma muito, muito habilidosa, né, pelo nosso comandante, e a gente continua indo nessa direção. Do ponto de vista do potencial, a gente entende que é muito grande, porque quando a gente fala da área do PAMA e dessa área que vai ser alocada na construção desse novo museu e até, muito embora os estudos estão sendo feitos pela SP Parcerias agora, até para quem sabe uma certa privatização da área, né, uma vez que a Força Aérea, evidentemente, ela tem as suas restrições do ponto de Sim. vista de administração, existem oportunidades também para potenciais patrocinadores, interessados, que possam de alguma forma também cooperar Sim, para a claro. construção desse novo museu. Mas a gente vê ali, Cláudio, estimativas que eu fiz de forma muito sumária, a possibilidade da gente receber 600 mil, 700, 800 mil pessoas anualmente nesse novo recinto que vai ser oferecido para a cidade de São Paulo. Então, o potencial de exploração econômica disso numa cidade com a magnitude de São Paulo é uma realidade. E uma grande parte desse museu pode ser viabilizada através da sua própria bilheteria, diferentemente de Sim. muitos outros casos. Então tem tudo para dar certo, né? Vamos manter aí o nosso otimismo, a nossa persistência e empreender é sempre a gente dar um tiro no escuro e se jogar no abismo e descobrir as asas no meio da queda. Então, não adianta a gente também ter um plano para tudo se a gente não consegue realizar. Então, a gente tem que Sim. sempre, de alguma forma, buscar as possibilidades e criar as possibilidades, muitas vezes,
quando nós não encontramos uma solução definitiva. Sim, e veja bem, como eu brinquei aqui, né, que ninguém fica rico criando museu, mas hoje em dia a gente já sabe, não existe mais aquele antigo paradigma, né, que você não consegue ter um museu autossustentável, né? É Exato, possível exato. ter um museu autossustentável, principalmente quando você tem uma parceria com a iniciativa privada, né? E, além disso, um museu de aviação, um museu tecnológico, como vai ser o mapa, e como é essa parte de aviação em Itu, né? Você tem aí uma série de atividades, de spin-offs, vamos dizer assim, né? Você Sem vê, dúvida. nós estamos no Brasil, um país que está tendo cada vez mais reconhecida a qualidade da sua produção cinematográfica. Um museu reunindo aeronaves históricas, pela sua própria natureza, né? Ele tem uma ligação com ele é um, vamos dizer assim, um atrativo muito grande para uma série de trabalhos audiovisuais, tudo que podem ser gerados ali, né? Sem dúvida. A gente vê, né, Cláudio, a gente vê museus no Brasil que deram muito certo, né? A gente vê, por Sim, exemplo, o caso do Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, exato. o caso do MASP em São Paulo, que é um museu que é administrado pela iniciativa privada, que conseguiram aglomerar e juntar e reunir recursos, famílias que pudessem de alguma forma Sim. viabilizar e criar essas condições O para o MIS, museu. O MIS, sem dúvida, o MIS é um grande exemplo. No caso do museu em Itu, eu posso falar por experiência própria, estou quase uma década, né, nesse empenho de tornar o museu viável. Ele ainda não é um projeto viável, mas hoje eu costumo dizer que ele está mais próximo de ser viável do que ele já foi. E eu acho que essa é uma boa notícia para mim, como empreendedor, porque isso me indica um caminho no sentido de continuidade. Porque exato. em certos momentos no passado, era muito difícil, às vezes, eu acreditar nessa utopia da realização e da sustentabilidade do museu. E hoje já não é mais isso. Então, isso, obviamente, me enche de esperança para que esse museu possa ser Sim, viável. E eu sim, acredito que o museu em São Paulo, como você muito bem colocou, tem muito mais essas condições. Porque em Itu, nós temos ali uma cidade de 200 mil habitantes, que recebe, né, evidentemente, uma parte de turistas no final de semana, mas a gente sabe que também muitas das famílias que acabam indo para o interior de São Paulo, hoje em dia ficam muito presas nos seus condomínios. Então é um desafio sim. nosso também tirar essas famílias das suas casas para poderem também, como a gente tem uma propriedade ali privada, apesar de ser um museu público, a gente consegue controlar melhor a questão da segurança, para que as famílias Exato. possam também ficar sossegadas em relação aos seus filhos que ali estão. Então tudo isso também ajuda, né, em Claro. criar um ambiente favorável. Sim, sim. E não vamos esquecer, né, que nós estamos falando, quando a gente fala de museu de aviação, não vamos esquecer que o 28º museu mais visitado no mundo, de qualquer tipo de museu, é um museu de aviação, que é o National Air Space Museum em Washington, né? Quer dizer, é o 28º museu mais visitado no planeta, comparando entre todo quanto é tipo de museu, quer dizer, Pois né? é, a aviação ela tem É, esse, esse bicho, né, que pica a gente e contamina, né? Inclusive até muito mais do que a arte que eu conheço, né? Mas eu vejo realmente que a aviação tem mais. Só se você pegar um número assim, né, Cláudio? Eu diria a você que hoje são mais de 1 milhão de pessoas no Brasil que têm uma relação direta ou indireta com a aviação. Se você juntar o número de colaboradores das empresas aéreas comerciais, da Força Aérea, do setor, de uma forma geral, nós estamos falando aí de pelo menos 1 milhão de pessoas, que sim, está diretamente ou indiretamente ligado. Daí, quando você fala de fato das pessoas que gostam, que é o que você está dizendo, são milhares de sim, pessoas. sim, sim. Então, é muito difícil você não gostar de aviação. Você tem que geralmente gostar, porque desde criança a É, gente vê, né, aquele avião no ar. Eu fui contaminado por isso
desde muito cedo, né? Meu pai chegava na minha casa com pilhas de livros do Júlio Verne, do Pequeno Príncipe. Então tudo isso, do Saint-Exupéry, né? Tudo isso, de certa forma, acabou me contagiando muito cedo. Sim, pode crer. E uma coisa que eu costumo comentar, né, que é uma experiência que a gente tem viva aqui na Asas, a revista tem mais de 20 anos, então quer dizer, e a gente tem vivo, porque a Asas sempre teve esse compromisso muito grande com a história, tudo, é que é curioso. Ao contrário de outras áreas, né, quer dizer, tem umas áreas que realmente não tem nada a ver, mas na aviação, o profissional de aviação normalmente ele é apaixonado pela aviação. Ele vai trabalhar a aviação e quando ele sai do trabalho e no seu momento de lazer, muitas vezes ele tem um hobby de aviação. Ou ele voa planador, ou ele tem um aviãozinho privado dele, ou ele monta aviãozinho, é plastimodelista, aeromodelista, ou lê pra caramba, vê filme. Quer dizer, o profissional de aviação tem essa característica. Tem muitas categorias profissionais que não acontece isso, mas o profissional de aviação normalmente ele é apaixonado pela coisa, Pois é. né? Até porque é um setor muito difícil, como a gente sabe, né, Claudio? É um setor muito difícil, que as margens são muito apertadas, que tem tudo para dar errado e a gente faz de alguma forma dar certo, né? É, pode crer, falou tudo. Bom, e agora tocou no assunto. Eu queria passar para um outro tema que você também conhece muito bem, que é a nossa aviação comercial, né? Particularmente a aviação regional. Na minha opinião, Marcos, a gente vive hoje um dos momentos mais críticos, mais tristes da história da nossa aviação comercial e críticos para o país, né? Quando eu escrevi o livro do Bandeirante, o nosso grande Osiris Silva, quando estava vendo o projeto, né, qual a razão de ser de um avião como o Bandeirante, um dos pontos de análise foi a quantidade cada vez menor de cidades brasileiras que estavam recebendo voos regulares. E, assustadoramente, hoje, a gente tem o mesmo número, praticamente, de cidades recebendo voos regulares que se tinha na época que a Embraer começou a produzir o Bandeirante. Isso Eu é acho, inclusive, que houve um decréscimo, viu, Claudio? Se eu pudesse até, eu acho que até um decréscimo. Se a gente puder comparar o número exato, eu acho que hoje a gente não deve estar atendendo nem 160, 170 municípios então, em função do momento que nós estamos. se for essa quantidade que você falou, houve um decréscimo, porque em 1969 eram atendidos 174. Pois é, Quer dizer, pois é. A gente teve uma diminuição muito em função também da perda de algumas rotas, inclusive da própria Azul Conecta, né, sim, sim, que se propõe, né, fazer um trabalho, né, hercúleo também, né, nesse setor, mas que acaba sendo muito difícil em função da falta de incentivo, né, da falta de sim, subsídio, da falta de estímulos que possam, de alguma maneira, impulsionar a aviação regional. Né? A gente já falou sobre isso num episódio aqui, inclusive no canal. Eu já escrevi sobre isso algumas vezes, sim, e muito embora, e apesar de eu ser um liberal do ponto de vista de ideologia, do ponto de vista de visão de mundo, a gente tem que ser muito pragmático e entender que a aviação regional no Brasil ela não decola sem algum tipo de estímulo econômico, pelo menos que possa perdurar durante um determinado tempo, porque a gente vive num país onde a renda per capita ela é muito baixa, sim, o custo operacional dessas aeronaves geralmente é muito alto, e quando a gente fala de aviação regional, a gente fala geralmente dentro de um estado, né, e a gente acaba tendo uma série de deficiências. Então eu tenho tentado, como você sabe, eu retornei para a aviação através da aviação executiva, que atualmente chamamos de aviação de negócio, né, mas não deixa de ser aviação executiva, sim. justamente para poder, de alguma maneira, conseguir estabelecer a minha empresa que você conhece, que é a Amaro Aviation. No entanto, claro que como vontade e interesse nós temos, no sentido de poder realizar um projeto de aviação regional, principalmente dentro de um estado que possa conectar, né, os seus municípios. E nós estamos fazendo um trabalho de articulação política para que
isso possa ser uma realidade. Então, temos esperança que em algum momento isso pode, de alguma forma, acontecer, mas depende também dessa construção e desse entendimento e dessas atualizações, né, de um novo marco regulatório, de algo que de fato olhe para a aviação regional. Não adianta, por exemplo, você liberar dinheiro para a aviação comercial achando que a aviação comercial vai fazer aviação regional, porque não vai. Não, não Né? vai. A aviação comercial faz a aviação nacional, que é o interesse É, dela. é. E a aviação mudou muito, né, Cláudio? A aviação, antes dos anos 2000, era uma coisa, depois dos anos 2000, né, tem até uma frase que eu me lembro que dizia o seguinte, que antes dos anos 2000 a aviação era o filme Aviador, né, do Howard Hughes, e depois dos anos 2000 passou a ser o Terminal do Tom Hanks. Porque hoje na aviação comercial o que interessa mais é transportar o máximo de pessoas com o menor custo possível. Então a aviação acabou perdendo muito do glamour e virou um negócio no sentido de que esses últimos românticos da aviação, né? O avião hoje quase não é necessário. Né? Então hoje você tem poucos aviadores na empresa, você tem homens que falam sobre o transporte aéreo. Então, nesse sentido, virou muito mais uma commodity, no sentido da eficiência e da competitividade que as empresas têm, não dá para dizer que elas não têm, mas que perdeu muito da simpatia, do serviço e do glamour que a aviação tinha. Então, Exato. claro que existe espaços e oportunidades de preenchimento nesse sentido, principalmente num país como o Brasil, não é verdade? É. E veja bem, eu vou até um pouco mais longe, eu tenho até uma visão um pouco mais crítica. Eu acho que a aviação hoje, a aviação comercial hoje, ela perdeu e perdeu, e isso é negativo para ela. Ela perdeu muito o seu lado humano. Com Sabe, certeza. é, eu vivi muito isso, inclusive com o seu pai, sabe? Aquela coisa de você valorizar a pessoa que está ali sentando no assento, o ser humano que está sentando ali no assento. Hoje você vê coisas como, pô, centenas de passageiros largados por conta própria num aeroporto na Espanha, entendeu? Com voo cancelado e a companhia dizendo que fez o que dava para fazer. Cara, não É, é assim fez é o que que dava para é fazer. que o que acaba acontecendo é que virou um corporation, né? Virou um É, grande. As empresas hoje é aquela coisa, né? O passageiro perdeu a mala. Ah, mas é 0,01%, mas para ele é 100%. Então, exato, exato, exato. então, Não, então assim, e veja outra coisa, eu acho um negócio meio. O mundo corporativo hoje, no que se refere à aviação, né? Eu vejo que existe uma contradição muito peculiar. Dentro do ambiente das companhias aéreas, é como você mesmo falou, se valoriza aquele profissional com currículo tal e que de repente vem do mercado financeiro, vem do mercado automobilístico, tal, não interessa e não tem cultura alguma de aviação, tá? Só que o curioso é que hoje no mundo os grandes empreendedores, aqueles caras que são meio icônicos, né? Tal, Steven Jobs e coisa desse tipo, tal, foram justamente e são ainda, né? Pessoas totalmente focadas e apaixonadas pela sua atividade. Eu não conheço nenhum cara que seja uma referência de sucesso empresarial que não tenha uma boa carga de paixão naquilo que ele faz, né? Então é gozado, porque nós admiramos personagens icônicos na área, né, empresarial, na área do negócio, né, que são justamente caras focados, que são caras que nasceram naquele ambiente, naquela cultura, daquela atividade, né, e revolucionaram o mundo e continuam revolucionando. Só que mas na aviação se valoriza justamente o cara que é totalmente o avesso disso. eu acho que fica um pouco no sentido da tentativa e erro, sabe? E o que eu vejo é que hoje, como você tem essa necessidade de juntar, aglomerar uma quantidade de capital muito grande, né? Hoje, se você pegar os maiores stakeholders das empresas aéreas brasileiras, não são mais empresas aéreas brasileiras, né? São empresas aéreas que são norte-americanas. Grande parte dos fundos de investimento, não só norte-americanas, como também parte também do Emirados Árabes, parte também. Então você tem uma fonte de capital hoje no mundo finita e esses
grandes grupos, que são poucos grupos, acabam se dividindo entre essas empresas. E aí você busca necessariamente uma gestão, evidentemente, que olhe para a eficiência no sentido da tentativa e do erro. Eu tenho críticas, mas também aponto acertos que as empresas conseguiram se remodelar depois que tiveram muitas dificuldades, né? Isso é bem verdade, por falta de entender também o que é o Brasil, né? Quando uma pessoa de fora entra no país, evidentemente, acho que tem uma certa complicação de entender o que é o Brasil. Acho que houveram aí vários erros que podiam ter sido evitados se determinados valores fossem ali preservados, garantiria inclusive um resultado maior para a empresa. Mas eu vejo que hoje, nisso da tentativa e erro, há mais, eu diria que há mais acerto agora do que erro, porque senão as empresas também não estariam nem mais operando. Algumas delas, inclusive, quase deixaram de operar, inclusive as Sim. três que estão aí, as três quase deixaram de operar em momentos distintos. Então, seja pelo fator governamental, seja pela questão de pandemia, houve um acerto de contas que fez com que elas, de alguma forma, estivessem melhor do que elas eram. Algumas delas pior e uma delas melhor. Então, eu acho que o setor enfrenta muito desafio, e apesar de a gente falar assim, bom, tem espaço para uma nova empresa e tal, é sempre muito difícil, porque o jogo é um jogo de escala. Então, não adianta você chegar e falar assim, bom, vou montar uma empresa aérea do zero, porque você vai também se deparar com determinadas questões de eficiência. Você precisa ter uma escala mínima para poder entrar nesse jogo e brigar por yield, né? Daí aí o romantismo que vai ladeira abaixo, né? Porque você vai ter que oferecer um produto por um valor menor daquilo que ele vale, e quanto você está disposto a queimar, e por quanto tempo, e quanto que você aguenta, né? No final Sim. do dia, é um pouco dessa equação. Mas sempre tem oportunidades, né? Você pega, por exemplo, a história do Richard Branson, né? Que eu acho um Sim. cara genial. O cara não tinha Pô, sou dinheiro, fã ligou dele. para a Boeing, insistiu para fazer o leasing de dois 747s e conseguiu vender as passagens antes do avião chegar. Então, acho que tem que ser um pouco louco, né, para entrar nesse setor. Tem que ter um parafuso a menos para poder investir em aviação, porque economicamente não é um negócio interessante do ponto de vista da racionalidade do negócio em si. Ele se torna interessante durante janelas de tempos e de oportunidades, que é o que pode estar acontecendo agora para uma das empresas brasileiras que está se beneficiando disso. Sim. Agora, a gente está falando, mas existe aí, né, um personagem desse cenário que a gente não comentou ainda, que é o governo, né? Eu acho que você comentou de uma ajuda estatal, né, na aviação regional, aquela coisa toda. Nós já tivemos isso no passado, suplementação tarifária, tal. E veja bem, eu acho que isso não choca em nada com um pensamento liberal, econômico, tal. O que eu acho que falta aqui no Brasil é quando você fala de aviação ou fala do governo de ter uma política de suplementação tarifária, tudo, fala, pô, então o governo vai dar dinheiro para a empresa privada, tal. A questão não é essa. A questão é que do meu ponto de vista, como eu vejo, a aviação ela é um fator de desenvolvimento nacional. Nós vivemos num país gigantesco, enorme, né? As ligações rodoviárias são quase que as únicas que a gente tem, e, claro, para certas regiões, nem elas, né? Então, quer dizer, como você vai desenvolver esse país? Como que você desenvolve a economia desse país, né? Então, assim, o avião, ele é fundamental para isso. E aí, é Por exemplo, claro, aí você você não entra, pode, você, você não você entra, pode chegar para o empresário, você não pode chegar para o empresário e falar para ele ficar voando, entendeu? Durante 2, 3, 4, 5 anos para uma cidade, né? Tomando prejuízo em cima de prejuízo, porque aquela cidade é importante, é um polo de crescimento. O Estado tem que claro. fazer a sua parte. Existem algumas incongruências, né, Cláudio? Por exemplo, você pega assim, o BNDES está disponibilizando recursos para o financiamento da aeronaves. Aí você vai ver, bom,
mas precisa ser aeronaves brasileiras. Quais aeronaves brasileiras hoje nós temos para desenvolver aviação regional? Nenhum. Nenhuma. Porque assim, você pega assim, o E2 não é um avião que vai fazer uma rota regional. Ele vai Não. fazer uma rota nacional. Então você precisaria ter. A grande verdade é que a aviação regional ela passou, né, por uma crise. Ela passa por uma crise no mundo inteiro. Com exceção talvez do Canadá, que você tem questões climáticas, e os Estados Unidos, que você tem ali nos Estados Unidos uma pujança enorme de regiões de norte a sul, de leste a oeste. Na Europa, menos, porque na Europa você tem uma malha ferroviária muito bem Exato, desenvolvida. exato. Mas no Brasil, não, como você está falando. Então, de fato, uma política de transporte aéreo que possa, de alguma forma, promover e aumentar o número de negócios em determinadas regiões do país acaba sendo uma questão estratégica de desenvolvimento e de prosperidade, não só para os municípios, mas para o Estado e para a federação. O modelo indiano, por exemplo, funciona muito bem, é um modelo de contribuição cruzada que acaba contribuindo também para o desenvolvimento da aviação regional. E nos Estados Unidos, o Essential Air Service, que você também conhece, oferta licitações para que as empresas possam, de alguma forma, Exato. oferecer os seus voos. Algo que eu vejo com muito bons olhos, eu entendo que existe uma vontade, um entendimento por parte da SAC em relação a isso, mas muito embora ficam um pouco de mãos atadas em função também da questão dos parlamentares, desse jogo Sim, político que a gente vive no Brasil e que acaba engessando e dificultando determinados avanços. sim. Por isso que eu vejo que alguns governadores têm uma disposição um pouco maior para poder desenvolver os seus estados e abertura para esse diálogo. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido e se surgir, né, um gap, né, uma oportunidade para que a gente possa preencher, a gente vai entrar, evidentemente não de uma forma irracional, no sentido de fazer uma aventura que não é o caso, né? Claro, claro. É, porque veja bem, no tocante à infraestrutura aeroportuária, E eu só de até sobra, acho, eu até acho que o Estado brasileiro já fez, tem sido eficiente. exato. Esses trabalhos de concessão, as concessionárias, tudo, por exemplo, a, a Rede Voa, entendeu? Tem realmente melhorado muito a qualidade de vários aeroportos do interior de São Paulo, tudo, quer dizer, tem sido um trabalho muito bom. Então, quer dizer, Mas aí não adianta ter aeroporto e não ter avião, exato, né? exato, Pois quer é. dizer, entendeu? Então, agora falta o Estado, tanto o governo federal como os estaduais, participarem da outra ponta. Tudo bem, você tem a pista, agora precisa do que vai posar ali. Pois é. O passado sempre ensina, né? Na época do CITAR, do Sistema Integrado de Aviação Regional, dividiu-se o Brasil em várias regiões, era uma forma de poder organizar essa política nacional do transporte, como organizou, e o Brasil teve, né, quase uma centena de empresas de aviação regional durante 2, 3, 4 décadas, né? Hoje não tem nenhuma, né? Essa é a Exato, verdade. é verdade. Então, então é uma crise que está ocorrendo aí no país, realmente. Sim. Agora, Marcos, como é que você vê o atual cenário da aviação de negócios? A aviação de negócios ela cresce, eu diria, em taxas bastante atrativas, de 2 dígitos. Nós vemos, nós, ao longo das últimas duas décadas, houve no país um crescimento de riqueza muito significativo, que veio de vários setores, que veio do mercado de capitais, que veio da Faria Lima e que veio do agronegócio, né? E até algumas fintechs que o Brasil criou. Então, o Brasil produziu muita riqueza ao longo das últimas 2 décadas. E essa riqueza, evidentemente, para poder ser gerada, ela precisa de mobilidade, precisa de transporte. Então, a gente vê uma necessidade maior, por isso que mudou-se o nome de aviação executiva, que dava, digamos, um estigma muito de luxo para aviação de negócios. Porque quando você transporta, tá certo, um executivo de uma empresa de mineração que sai de São Paulo e vai até a sua mina fazer negócio, porque não tem ali um voo de fácil acesso comercial e ele vai de avião privado, ele está gerando um negócio. Quando você tem, por Sim, exemplo, uma empresa de agro, que você tem ou uma financeira que de alguma forma presta serviço para esse agro e que leva os seus clientes para aquela fazenda, ou para aquela indústria, ou para aquela empresa de energia, quanto que você está gerando de valor num voo privado?
né? Eu tenho clientes meus que me dizem que conseguiram fazer 2, 3 vezes mais valor de negócios do que o próprio avião, ou seja, que em um ano conseguiu comprar 3, 4 aviões com a compra de um avião por ter o avião, de Sim. negócios que foram gerados, seja levando seus clientes, seja desenvolvendo novos relacionamentos em outros estados, ou muitas vezes se ocupando de coisas que já foram desenvolvidas. Então, a aviação de negócios tem esse papel de transportar altos executivos e tem uma importância estratégica para o país muito grande. Então, hoje na Maravation nós oferecemos vários serviços, né? Então, o serviço de compra e venda de aeronaves, de assessoria, o serviço de gerenciamento de aeronave para aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela empresa que não quer se ocupar desse negócio, quer se ocupar com o core business, mas não em administrar um avião, não ter responsabilidade civil e criminal sobre a sua operação, que é o operador que tem. Então, nesse sentido, a gente acaba facilitando a vida do nosso cliente, oferecendo uma série de benefícios, inclusive do ponto de vista de redução de custo, em função de nós termos uma frota de aeronaves próprias e de aeronaves gerenciadas. E o É, próprio negócio. Sim, por favor, Cláudio. e isso é um ponto muito importante, porque você tem muita empresa, eu digo média e pequena empresa, que com certeza avalia grandes vantagens em operar, em utilizar uma aeronave, mas muitas vezes ela fica travada com os custos que vêm dela ter a sua própria aeronave, né? E ter que gerenciar essa aeronave. E Piloto, muitas vezes, né, hangar, Cláudio, quem tem uma manutenção não e tem tudo mais. nenhuma, né? Muitas vezes quem tem uma não tem nenhuma, porque às vezes o avião do Exato, sujeito está na manutenção. exato. Então a gente pode oferecer um avião para reposicionar, né, o avião daquele cliente quando ele estiver na manutenção. Então a gente acaba sendo uma empresa de serviços integrados, né, na aviação executiva que oferece o fretamento, a propriedade compartilhada e todos esses serviços que fazem parte da aviação de negócio no Brasil. Então, a gente, claro, que está muito relacionado à formação dessa nova riqueza do país que ocorreu e que vai continuar ocorrendo, né, pelo que tudo indica, apesar de eu ser um pouco mais cético em relação ao nosso crescimento do que a gente foi nos últimos 20 anos, muito embora nós brasileiros somos muito criativos. E mesmo com todas as dificuldades, com governos muitas vezes perdulários e negligentes, a gente conseguiu prosperar. Mas a gente está com taxas de juro muito altas no país hoje, que está afetando muito a economia e já começou a afetar muitas empresas, então a gente nunca viu tantas empresas em recuperação judicial no país, o que é uma pena, porque essas empresas elas estão sofrendo com taxa de juros muito alta e quem hoje não tem capital está tendo muita dificuldade pela falta de acesso ao capital, independente do setor e do negócio. Então, essa combinação de alta taxa de juros, né, muito embora a gente já comece a ver uma inflação um pouco mais controlada, isso machucou a economia do país. Então, isso vai demorar um certo tempo aí para a gente poder de alguma forma se recuperar e voltar a ter aquele crescimento de PIB que a gente gostaria de ter, né? Sim. Agora, dando uma volta, né? A gente falou de aviação comercial, de aviação regional, da aviação executiva, né? Agora, dentro de todas essas aviações e como personagens críticos, absolutamente fundamentais, né? Para essas aviações existirem, a gente tem o pessoal técnico de solo, tem pilotos, tem comissários, tudo. E aí eu gostaria de fazer aquela volta, né? Que a gente começou falando de museu, de história da aviação, que são instituições e temas que, por natureza, você mesmo comentou dos livros que você ganhava, tal, quer dizer, são criadores de futuras vocações. Porque o setor não pode, não vai conseguir crescer se não tiver novas gerações para pilotar as aeronaves, para cuidar das aeronaves em solo, para cuidar dos passageiros a bordo das aeronaves, né? E eu não conheço, você me corrija se eu estiver errado, eu não conheço nada que seja mais maravilhoso e que desperte sonhos e vocações, né?
Sem dúvida, do que sem você dúvida. chegar perto de um avião histórico daquela máquina e ouvir a história dela, tal, e o que foi feito com ela. Pô, isso é fantástico, né? Pois é, a gente tem que andar para frente olhando no retrovisor, né? E a gente aprende muito com o passado, né? Então, assim, o que eu também posso dizer sobre o futuro, que eu acho importante também acrescentar? Além de despertar, existem uma série de novas tecnologias que vão ser disruptivas para o setor e são altamente empolgantes, né? Sim, Como, por exemplo, a história dos eVTOLs, a história dos drones. Então, a gente sabe, claro, do avião elétrico, né? Muito sim. embora aquela euforia inicial que fazia que a gente entendia que a gente pareceria os Jetsons, né? A gente não sabia muito bem o que é eVTOL, o que é drone, né? Há 10 anos atrás estava no imaginário uma situação ainda muito pouco clara em relação a isso. Mas a gente vê um amadurecimento muito grande do ponto de vista dos reguladores, né, da própria ANAC no Brasil e dos Sim. fabricantes, né, desses eVTOLs e desses drones. E a gente entende que no futuro essa aviação, mesmo a aviação não dirigida, né, no sentido de pilotagem, ela vai ser muito promissora para poder atender determinados mercados e poder transportar serviços e informações no país, seja de alto volume, com baixa margem, ou de baixo volume com alta margem, para infraestrutura, para agricultura de precisão. Então a aviação também está conseguindo evoluir, muito embora a questão dos motores elétricos ainda seja uma coisa que está em desenvolvimento, né, em função da dificuldade de custo e baterias, isso tende a mudar, né, nas próximas décadas. Então tem muitas oportunidades para quem está chegando também com a inteligência artificial também na aviação, que vai de alguma forma também poder juntar tudo isso numa mesma no mesmo bojo, sabe? Eu vejo com muito bons olhos o momento histórico de transição energética que a gente está passando e de oportunidade que isso vai fazer com que a aviação também evolua de outras maneiras, né? Bom, a gente conversou aqui com o Marcos Amaro, que eu agradeço de novo pelo tempo dele aqui conversando com a gente, né? É sempre E um eu, prazer falar com você e eu agradeço também pela qualidade aí das perguntas, da interação. Você também é uma história viva e também uma pessoa de cultura aeronáutica, de grande conhecimento, que me traz muita satisfação em poder conversar. Obrigado. Não, e assim, e eu tenho certeza que essa vai ser daquelas entrevistas que o pessoal vai assistir e já vai ficar com aquela vontade, assim, não quero mais, né? Pode ficar sossegado, o Marcos vai voltar a conversar com a gente vai visitar o museu lá em Itu, entendeu? E assim como a gente tem mantido aí os olhos, né, cobrindo aí todo o desenvolvimento desse projeto maravilhoso que é o Museu Aeroespacial Paulista, o MAPA, né? E o Marcos está sempre aqui com a gente, podem ter certeza disso. Marcos, olha, Obrigado, Cláudio. prazer enorme estar conversando aqui com você. Muito obrigado de novo pela tua presença aqui com a gente, tá? Eu que agradeço, Cláudio. Desejo muito sucesso. Estamos juntos aí. Bons voos para nós e céu de brigadeiro, como a gente É costuma isso dizer, né? aí. Até Tá mais aí, bom. pessoal. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau. E esse foi o nosso bate-papo com o Marcos Amaro. E ele vai voltar aqui com a gente, tá? Pode cobrar, porque afinal de contas ele é um dos nossos, né? Afinal, pensar faz bem. Continue aqui conosco no canal Revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.